Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Pessoal, nós vamos falar hoje a respeito de uma dúvida que umas pessoas têm e que eu acredito que muitas outras pessoas também têm dúvida a esse respeito, que é sobre ali aquela passagem de Gálatas que fala a respeito da aquilo que a pessoa semear, isso colherá. A dúvida de algumas pessoas é quando que vai ser essa colheita? Essa colheita vai ser depois que a pessoa passar para a eternidade ou vai ser aqui nesta vida? A pessoa vai colher agora os frutos do que semeou ou vai colher esses frutos depois, no caso, quem fez o bem vai para o céu e quem fez o mal vai para o inferno. Então essa é a dúvida das pessoas. E é claro, amados, eu não poderia tentar responder vocês do meu pensamento, mas nós aprendemos na Sagrada Escritura. Vamos lá? Então vamos ao texto, né, que já a Bíblia nos mostra que fica no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Essa é a dúvida das pessoas, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou colherá, tanto faz, né? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então você nota que o texto aqui, ele fala sobre semear e colher. E daí fala sobre semear para a carne, que é uma coisa material, né? É palpável, é neste mundo ainda. Mas também fala sobre a vida eterna. Então, aqui é que é o caso, não podemos assim analisar assim, não. Ó. A pessoa vai, o que plantou vai colher aqui. Que é mais ou menos essa dúvida da pessoa. Ou dizer, não, aqui tudo bem, porque a pessoa vai dar conta disso lá no juízo final. Então tem muitos que tem, pessoa que tem essa dúvida, não sabe como que é, como que não é. Vamos tentar entender o texto. Então, o primeiro versículo, o verso 6, verso 7, aliás, ele está falando sobre semear, que a colheita ela vai acontecer. A pessoa semeou, ele vai colher. Então, essa é uma certeza que o texto nos dá para nós meditar nos nossos atos hoje, durante a nossa vida aqui. Agora vem aqui o tipo de semente. O que é que nós semeamos? Nós semeamos para a carne, ou seja, o que nós semeamos, a semente que nós semeamos, ela é para benefício da carne ou benefício do espírito? Então, essa que fica a pergunta. Aqui fica a pergunta para cada um de nós. O que é que nós estamos semeando durante a nossa vida? É para o proveito da carne? É para os nossos prazeres? Para as nossas luxúrias? É para a nossa vontade? Vontade da carne sempre é má, sempre é pecado. Ou é para o espírito? Agora aqui, para o Espírito Santo, se nós estamos semeando, quer dizer, nós estamos trabalhando de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos orienta, ou estamos semeando de acordo com a nossa vontade? Você percebe? Aqui, o que eu estou semeando? Eu estou semeando para minha satisfação, eu estou plantando, visando lucro lá na frente, em benefício próprio, em o bom e o melhor para mim, meus desejos pecaminosos da carne. Eu estou
preparando para prazeres pecaminosos, ou eu estou muitas vezes crucificando a própria carne para que fazer a vontade de Deus. O Espírito ele testifica com o nosso Espírito as coisas. O Espírito de Deus mostra no nosso Espírito quando nós estamos errados, quando nós estamos em pecado. Então daí cabe a gente ver essa semente que nós estamos semeando. Então o que acontece? Que nós podemos ver que a pessoa pode sim colher, ou seja, pagar o preço dos seus atos. Hoje, aqui, nessa terra mesmo, mas também tem o caso que pode a diferença fazer lá na vida eterna. Quando eu falo vida eterna aqui, nós sabemos que a vida eterna, tanto para salvos como para perdidos. Nós sabemos que a vida eterna para o salvo é no céu com Cristo. E que a vida eterna para o perdido é lá no lago do fogo. Então, está ciente dessas coisas. Mas quando que a pessoa vai fazer essa colheita? Então, o salvo vai fazer a sua colheita aqui. E lá na eternidade também. Já explicamos isso aqui. E o perdido, ele pode até nem receber aqui. Ele vai receber lá. Lá no juízo final, lá diante do trono branco. Então, nós vendo esse texto, para sair da dúvida, nós temos que entender que aqui tem uma, digamos assim, uma dupla interpretação, espiritual e material. Agora vamos a alguns textos aqui para nos ajudar a entender essas partes aqui. Como perdidos, amado, nem vamos tocar no assunto aqui, porque o perdido ele já não é salvo, então que diferença faz se ele passa aqui, passa lá? Ou ele vai passar a eternidade colhendo aquilo assim meu. Como o salvo também vai passar a eternidade colhendo aquilo assim meu. Mas começa, principalmente para o salvo, ele começa, se ele planta uma sementeira ruim, ele planta para a carne dele, normalmente ele vai começar a colher aqui. Quer ver? Então, vamos tratar apenas na vida do salvo. Como que é essa colheita? Veja bem, Efésios capítulo 2, o verso 10, o que quer dizer? Pois somos feitura dele. Dele quem? De Deus. Criados em quem? Criados em Cristo Jesus. Aqui, veja bem, está falando do salvo. Porque se fosse dos perdidos, era criado então em Adão, em Eva. O perdido ele não nasce de novo, ele continua na vida velha. Já o salvo, ele nasce novamente, mas nasce dessa vez em Cristo. Então aqui está falando do salvo. Somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. É importante isso aqui. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você nota aqui o quê? Que o salvo, no caso, ele foi criado em Cristo Jesus e que existem obras para ele fazer. Aqui muitas pessoas confundem sobre a salvação, mas tem que ter obras. Veja bem, aqui não é obra para salvação, aqui é para quem já é salvo. Então, Deus de antemão, ele predestinou a igreja e a salvação para a igreja. Então, todos aqueles que ele traz para a igreja, para o corpo de Cristo, são salvos. E para esses tem obras que Deus preparou. O perdido, ele faz as obras dele. Nota que aqui está falando sobre quem semeia para a carne, sem fará da carne a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, quando era do Espírito a vida eterna, então o perdido, ele tem as obras dele, do gosto dele, da satisfação da carne dele. O salvo não. O salvo tem de entender que ele crucificou a sua carne com Cristo e então agora ele tem que fazer as obras que foi preparadas
por Deus para ele fazer. Mas veja bem, ele já é salvo. Então, essas obras aqui, elas vão ser transformadas em galardões depois que o salvo partir para a eternidade. Dá para entender? O salvo não perde a salvação, mas tem obras que Deus preparou. Ele pode fazer ou pode não fazer. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10. Veja aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Alguém pode dizer, mas espera aí, irmão, agora mesmo você falou que o salvo já está salvo, que não perde a salvação, agora eu disse que o salvo vai, de todos, inclusive salvo, vai comparecer no tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, mas está se contradizendo. Então quer dizer que aqui o salvo, se ele fizer o mal, ele vai se perder, vai receber o castigo aqui. Não, amado. Aqui é entender que o tribunal de Cristo não é um tribunal para salvação ou perdição, para juízo eterno. É um tribunal para julgar as obras que o cristão, que o crente fez aqui em vida. Então, o que nós fazemos hoje em vida vai refletir lá no tribunal de Cristo. Não está perdido. Ninguém está perdido aqui. Mas vai ter recompensas diferentes para as diferentes maneiras que o crente trabalhou na obra que Deus preparou para ele. Certo? Então, esse tribunal aqui não é para julgar salvação ou perdição, mas é para julgar o trabalho do cristão. Se o cristão se esmerou, se ele passou fome, para levar em frente o Evangelho de Cristo, se ele enfrentou dificuldades, se ele apanhou por amor a Cristo, e esse tipo, entende? Fazer a obra de Cristo da maneira que fez, vai receber os galardões no tribunal de Cristo. Parece que eu saí fora do foco, né? Não saí, mas estamos falando de colheita e sementeira, mas é preciso nós entender isso aqui, para nós entender como que se recebe essa colheita. Então, no tribunal de Cristo vai ser julgado as obras que Deus preparou para o salvo andar nela. E daí, lá, o galardão, né, o prêmio, a pessoa vai receber de acordo com o que fez aqui. Agora veja de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 11 ao 15. Um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Não tem versículo 1511, né? Então, vamos tirar versículos 11 ao 15. Olha que interessante aqui. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se manifestará, manifesto se tornará a obra de cada um. Veja, que nós estamos falando aqui do tribunal de Cristo. Aqui vai ser manifesta a obra de cada um. Pois o dia a manifestará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Nota aqui, será salvo, todavia como que através do fogo. Ok? Então, neste texto, o que nós vemos? Nós voltando aqui sobre a sementeira e a colheita, nós vemos que o salvo, ele tem boas obras para ele praticar, que ele vai receber prêmio de acordo com o capricho, vamos dizer assim, que ele caprichar na obra, e que
A obra do salvo, ela só pode ser feita sobre o fundamento que é Jesus Cristo. O perdido não, ele não faz a obra sobre esse fundamento que é Cristo. O salvo, a obra dele é sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E aqui nós vimos, amado, dessas obras que são feitas, aquelas divididas em meia dúzia de tipos, simbolizada por materiais como ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha. Veja que ouro, prata e as pedras preciosas, elas resistem ao fogo, elas passam no teste. São as obras que passam no teste, são consideradas assim. E as obras que não passam no teste, as que se queimam, madeira, feno e palha. Quer dizer, o que vai acontecer é que aquelas pessoas que trabalharem relaxadamente, o sal, veja bem, estamos falando do sal. Então, você que trabalhar relaxadamente, eles estão plantando uma semente sem qualidade. Estão plantando uma semente de qualquer maneira. Lá, no passando fogo, vão ser queimar essas obras. Quer dizer, a pessoa vai ser salvo, mas não vai ter galardão nenhum. Não vai ter recompensa nenhuma. É triste isso aqui, amado, para o salvo. Ao passo que aquele que sofreu por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, vai ter esses prêmios aqui. A Bíblia fala em coroas, e coroa fala em poder, fala em domínio, fala em reinado, esse tipo de coisa. Então, a gente não tem como saber como que será, o que é esse galardão. Mas, pelo que é simbolizado esse galardão, podemos ver que são coisas preciosas que Deus tem guardado para nós. Por isso, amado, vale a pena se esmerar, mesmo que seja debaixo de sofrimento, se esmerar na obra do Senhor aqui. Então, respondendo, né, sobre... para encerrar aqui, nós vamos ver só esses textos aqui que é mais para não ficar dúvida, sobre a salvação. Mas o que nós vimos ali fala que o salvo não perde a salvação, que já é salvo, mas fala em julgamento das obras. Eu não entendi muito bem isso aqui. Então vamos ver aqui, o salvo não entra em julgamento. Por isso que o tribunal de Cristo não é um tribunal para juízo de salvação. Ele é como que um tribunal assim para julgar obras de arte. Por exemplo, a pessoa lá vai faz uma pintura. Você vê que tem aquelas exposição de obras de artes, onde tem pessoas ali que vão julgar aquelas obras. Aquelas mais bem feitinhas vão pegar os melhores lugares ali no julgamento. Assim, a mesma coisa aqui, mas essas obras vão ser julgadas como obras de arte executadas pelo cristão. Então, não entra nesse julgamento a salvação, porque Romanos 8, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, os que estão em Cristo Jesus não têm mais condenação. 1 Coríntios capítulo 5, versos 3 ou 5. Aí veja aqui como o salvo não perde a salvação, mas pode colher aqui, nesta vida, o que ele, de acordo com o que ele fez. Veja este exemplo aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versos 3 ou 5. Aqui fala, amado, daquele cidadão lá em Corinto, onde ele abusava da própria madrasta. Quer dizer, abominação ao Senhor isso aí. Agora veja bem o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja quando ele ficou sabendo disso aqui. Ele não estava presente ali, mas ele ficou sabendo, e então ele escreveu para a igreja de Corinto isso aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, unido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então você vê um pecado horripilante que esse cidadão estava cometendo. Parece que depois ele se arrependeu, depois dessa carta aqui. Mas que ele estava cometendo e a igreja não estava nem ligando para isso. O que ia acontecer com ele? Ia ser entregue, o corpo dele ia ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Nota que fala bem de que a destruição da carne, mas o espírito ia ser salvo. O espírito não ia perder a salvação. Você entende? Então, neste caso do salvo, ele pode, amados, entrar numa vida de pecado, só que olha aqui o que pode acontecer com ele. Pode acontecer isso aqui. Essa pessoa pode estar andando, caminhando e caindo os pedaços do corpo. Está se desmanchando vivo. Porque ele semeou uma semente aqui, de acordo com a colheita que ele colhe aqui. Ele colhe aqui justamente para não perder a salvação. Paga aqui, o salvo paga aqui. O perdido, ele pode não pagar aqui, porque ele vai pagar lá na frente. Então, nós conseguimos aqui, será responder as dúvidas das pessoas. A gente falou mais a respeito do salvo, a gente falou mais a respeito da salvação, para deixar bem entendido, a respeito quando nós vamos colher os nossos frutos aqui, nós colhemos. Você veja bem, teve pessoas que me criticaram porque achavam, né, até já respondi isso aqui, achavam que eu não acredito em cura divina. Como que eu não posso acreditar em cura divina se a cura divina é bíblica? Pois é, o que acontece é o seguinte, amados, por exemplo, no caso da cura divina, não é que eu não acredito, pode acontecer sim, mas só que as pessoas têm aquele costume de, porque uma pessoa está doente, é demônio. Alguns dizem até que é o próprio Satanás que está ali, quando a Bíblia nos mostra que apenas Judas Iscariotas é que foi possesso por Satanás. A Bíblia não mostra outra pessoa, mostra pessoas possuídas por demônios. Então, hoje em dia, essas cura, libertação acontece de expulsar demônio da enfermidade, espírito da enfermidade. Mas veja bem como tem doenças que acontecem que é Deus que permite, porque a pessoa às vezes é um salvo e viveu uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida de mau testemunho, que essa pessoa de repente vem até de ser tirada daqui para parar de dar mau testemunho na obra de Deus. Entende? Então nem toda doença é demônio que se apossou ali. Se tem um demônio, um espírito de enfermidade trabalhando naquela pessoa, porque Deus permitiu. Não adianta oração, não vai tirar. Então, sair fora do foco, que é para deixar claro também esse assunto aqui, né? Que muitas vezes a doença da pessoa não é uma questão de espírito, é questão demoníaca, mas é uma colheita que a pessoa está tendo daquilo que ela semeou. Então, amado, o salvo, cuidado com o que faz, porque pode ter um sofrimento horroroso aqui, por causa do mau testemunho, e lá na eternidade vai ter a salvação, simplesmente salvo. Não vai ter nada mais além de que não vai para o lago de fogo. Ao passo, amados, que aquele que vamos dizer assim, na nossa maneira sempre de falar, aquele que capricha nas coisas de Deus, que se esmera, não olha para o sofrimento, não olha para a dificuldade, mas olha para a sua missão, e essa pessoa é alegre, sofrendo, e se danando, porque sabe que o que aguarda lá é ouro, prata, pedras preciosas, simbolicamente falando, porque lá não vamos dizer que seja isso que a pessoa vai receber, porque nem há necessidade disso lá. Mas
assim, uma semelhança do que a pessoa vai receber. Que maravilha, né? Então vale a pena, amado, nós procurar saber qual as obras que Deus preparou para nós andar nessas obras. E aquelas obras da carne, prostituição, lascívia e aquelas da carne lá, deixar de lado. Deixa fora aquilo lá, porque só vai levar para o mal. Ok? Então a gente encerra esse vídeo aqui. Acredito que está respondida a pergunta. E minha gratidão a Deus em primeiro lugar, claro. Minha gratidão a vocês que me assistem, você, meu fiel companheiro de estudo bíblico. Senhor abençoe, guarde vocês, família de vocês. Ora por mim e para a minha família. E se for da graça do Senhor, nos veremos no próximo vídeo. Certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.